Olá, pessoal. Boa noite. Mil perdões aí pelo atraso, mas faz parte. Coisas, deixa eu me ajeitar aqui. Coisas do dia a dia. É, Mil desculpas, mas a gente vai conseguir aí em 40 minutinhos tá contando um pouco da história desse guerreiro e eu queria que vocês conhecessem um pouco, né? Por isso que eu pedi para ele na agendinha dele, que tá bem agitada, tá conversando com a gente para vocês saberem como é que é essa experiência, né, de correr uma maratona no deserto do Atacama. Deixa eu ver se o Rodrigo já chegou. É... Bom, para quem não conhece, eu também não conhecia, o Rodrigo Gonzaga, ele não é médico, ele vai poder contar um pouquinho mais, né, vai falar um pouquinho mais da vida dele, mas ele é seguidor do movimento, eu não sei se vocês têm essa noção, mas no movimento Médicos Atletas, apesar da gente ter um objetivo, uma causa a ser defendida, temos também pacientes, temos colegas de outras áreas da saúde, e aí, deixa eu enviar aqui um aviãozinho para ele, porque aí eu acho que facilita aqui. E aí, aí ele chegou, Rodrigo, já te vi. Eu vou tentar te puxar logo aqui. E aí a gente tem colegas, né, que são de outras áreas da saúde, mas também temos pacientes, né? E o Rodrigo, vira a tua câmera aí que eu tô vendo teu quarto. Tá bom. Boa Boa noite. noite! Boa noite. Olha lá o E olha filhão. lá, Tá oi? olá, que lindo! Os meus estão nas atividades aí, na correria aí do dia a dia. Eu tô falando, Que pessoal, bom. quem é o Rodrigo, né? Que eu também não conhecia você. Você veio pro movimento por intermédio, se eu não me engano, da Michele Manzini, não foi? E isso da tua xará, Da como a minha gente fala por xará, aqui. E a Mia, ela é uma grande parceira do movimento, quem acompanha sabe. Ela é embaixadora, ela ajuda a gente a organizar, ajudou a gente a organizar o congresso, os comates. E aí, o Rodrigo, ele faz parte do nosso grupo dos participantes do Desafio dos Quilômetros, né? Que acaba que no Desafio dos Quilômetros a gente tem a Ana Crepaldi, ela é cardio aqui do movimento, não sei se tu conhece também. E Eu aí, pessoalmente acho que não. não, né? E Pode falar, pode aí, falar. Pessoalmente não, acho que não. e aí é legal porque assim, eu tenho o hábito, né, de fazer os bate-papos mais com os médicos, estudantes de medicina, na área da saúde. E aí talvez estejam se perguntando, poxa, mas quem é o Rodrigo, né? Então, para todo mundo saber, o Rodrigo, o movimento, o esporte, ele une, né? E é legal porque ele entrou no movimento por indicação da Michelle para participar do Desafio dos Quilômetros. Porque, né, o pessoal, pelo tema da live, né, Maratona Internacional aí do Deserto da Atacama, tem muito quilômetro aí que o Rodrigo dá pra gente. Mas, Rodrigo, passar a palavra para você. Seja bem-vindo nesse corre-corre, não tem problema, a gente vai estar passando os pontos principais aí da sua experiência. E fala aí para o pessoal que está assistindo quem é o Rodrigo Gonzaga, né? Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão na live, né? O meu nome é Rodrigo da Silva Gonzaga. Sou natural de Rio Grande, Rio Grande do Sul, e morador de Porto Alegre há quase 20 anos, né? Vim para Porto Alegre, principalmente para a questão de querer melhorar no atletismo. E graças a Deus deu certo. Então, não sei se eu posso falar o meu início lá, o que que me levou ao atletismo, né? Eu, dos meus 1 ano até os meus 16 anos, eu tive muito problema respiratório, né? Onde eu tinha bronquite asmática, né?
Sim. Algo totalmente, como é que eu posso dizer, na contramão de prova de longa distância, né? Ou seja, eu tinha muito pouca resistência. Mandaram você fazer E natação? mandaram. Mas assim, ó, durante muitos anos, a recomendação, e isso que eu quero dizer com muito cuidado, tá? Os médicos aonde a minha mãe me levava para consultar quando tinha aquelas crises fortes, tá? Eles me tiravam da educação física, né? Ou seja, eles não é que eles tiravam, eles recomendavam, né, eu ficar um pouco afastado de aulas de educação física no colégio, porque eu tinha crises muito fortes, né? E quem conhece Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, é uma cidade todinha rodeada pelo mar, então ela é muito úmida, né? Então eu vivia com problema de saúde mesmo. E então eu tive toda a minha infância meio que bloqueado para atividade física, né? Mas como a minha família, boa parte da minha família mora em Santana da Boa Vista, que é uma cidade do interior também do Rio Grande do Sul, eu ficava entre Santana e Rio Grande. E lá eu fazia práticas esportivas, tipo corria, alguma coisa raramente assim de corrida. Eu não gostava de correr, só pra você saber. Mas Caramba! eu gostava de ciclismo, gostava de futebol, gostava de vôlei, gostava de handball, fazia de tudo um pouco. Não era muito bom em nada, mas era esforçado em tudo. Era esforçado em tudo. E aí depois, quando eu já tinha quase meus 16 para 17 anos, que a minha mãe foi num especialista em bronquite e ele recomendou expressamente para ela: não afaste o seu filho de aulas de educação física. Pelo contrário, ele pode ser recomendado não cometer excessos, mas ele não pode ficar afastado de exercício Exatamente. físico. Pelo contrário, ele tem que estimular os pulmões dele para que ele possa ficar mais forte e a doença mais fraca. E aí, com isso, era natação, ciclismo ou corrida, né? Ou se quisesse intercalar, beleza. Eu não tinha condições de nenhum dos outros dois a não ser a corrida. E aí se juntou uma ideia de eu querer engajar no quartel, isso no ano de 97 para 98. E como eu queria muito engajar no quartel, eu pensei, bom, então aí agora é o meu grande momento de começar a correr apenas com essa finalidade de melhorar ou melhor, com duas finalidades, melhorar um pouco a minha saúde e ao mesmo tempo engajar no quartel. Esse era o meu sonho. Resumindo, eu não engajei no quartel, terminou o ano de 98, mas eu vim daquele ano de exército com uma paixão que estava se iniciando pelo atletismo, né? E foi o ano que realmente eu Interessante. dei início à corrida. Eu não tinha resistência quase para fazer uma quadra, era muito pouca resistência. Mas com a minha persistência, que sempre foi bem grande na minha vida, eu fui aos poucos doutrinando e melhorando meu condicionamento respiratório, né, e cardíaco também, e fui pegando gosto pela corrida, né? E aí começou a minha história. Vou deixar tu fazer alguma pergunta, não sei se quer falar alguma coisa, depois eu sigo mais na ideia desse início aí. Olha, é impressionante porque, infelizmente, né, a gente no movimento, a gente tenta chamar atenção para esses benefícios, né, da atividade física para diversas doenças. Inclusive, no movimento, a gente chegou, né, agora está pausado, a fazer mais de 30 textos no Clube Científico, onde vários especialistas colocam os benefícios da atividade física para doenças, cardiopatia, pneumopatia. Inclusive, teve o Dia Nacional de Combate de Atenção à Asma, né? E aí, a gente até fez um post de um especialista colocando artigos que provam esses benefícios. Então, mas eu também vou fazer uma defesa. Eu, como médica, você vai falar assim, poxa, então os colegas que falaram para você não praticar estão errados?
não é assim. A gente sabe que na crise não se deve, né, praticar. Eu Sim. tenho asma, eu também tenho. Graças a Deus está mega controlada. Mas se eu tiver em crise, eu vou lá correr? Claro que não. Eu surfo, eu vou surfar? Claro que não, porque a gente sabe que piora o estado da crise. Ok, mas na nossa formação médica, infelizmente, isso está mudando, a gente não tem o preparo para recomendar que o paciente não tem um preparo que dê a segurança ao profissional que recomende uma atividade física nessas situações dessas patias, pericárdio, pneuma, enfim, várias doenças, câncer, enfim. E aí você vê que em algum momento você se deparou com um profissional um pouco, mas provavelmente um pneumologista, que chegou para você e falou assim, não, faz, e você viu o resultado disso. Maravilhoso. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda, e aí eu queria saber se você chegou a cumprir, né, a obrigatoriedade militar, né? Você foi militar só obrigatório ou você chegou a fazer algum tempo? Eu queria saber se você foi atleta militar. Eu fui da Marinha e na Marinha tem, né, todo um... Não sei se no Exército também tem, provavelmente sim. Queria saber se você foi um atleta militar. Se você fazia, né, o Eu, atletismo lá no uhum. Exército. Boa pergunta. Eu participei como reserva das Olimpíadas do Exército no ano de Ah, 98, legal. que foi no 13º Grupo de Artilharia e Combate em Cachoeira do Sul, e eu servi no 3º Batalhão de Engenharia e Combate. Então, aquele ano foi um ano que foi muito feliz, mas ao mesmo tempo um pouco frustrante, porque ali eu me deparei com o início de um sonho, mas um sonho que eu não tinha conhecimento dele. Ou seja, eu achei que eu ia chegar e ser titular. Sim. Só que o que acontece? Era uma equipe de 10 atletas, de 12 atletas, né? 10 titulares, não minto, acho que eram 8 atletas titulares e 4 reservas, eram 12 no total. Óbvio, de 1.500 soldados eu fiquei entre os 4 que entrariam como reserva. Imagina a audácia minha, querer além de ser reserva, querer já ser titular. Titular. Então eu fiquei meio que secando, não por mal, mas pensando assim, se algum colega daqueles lá tiver qualquer problema que ele não puder participar, eles me Eu convocam. Muito Mas bom. não aconteceu. Foi um ano onde eu fiquei reserva mesmo. E só que após terminar as Olimpíadas, ainda tinha mais uns 3 ou 4 meses de ano militar para mim, que foi o primeiro e único que eu estive ali presente. E aí eu comentei com o oficial da minha companhia, eu disse para ele assim, ó, tenente, até o final do ano eu vou estar entre os 4 melhores desses 12 atletas. E ele falou, Rodrigo, tu é muito abusado, porque esses aí que tu tá falando já estão há anos titular da equipe. Eu disse, não, mas eu não tenho nada contra o sonho deles, nem contra a meta deles. Eu tô te dizendo a minha meta. Se eu vou conseguir ou não, não sei, mas é a minha meta. O que aconteceu? Chegou no final do ano, eu estava entre os 4 melhores atletas militares de Cachoeira do Sul. Por muita dedicação e eu acredito muito em Deus e tenho muita fé que ele acabou me dando essa missão, né, de ser um atleta, né? Ele me deu esse dom de ser um atleta e isso favoreceu bastante para eu ter sucesso no esporte, né? Após isso, eu entrei para diversas equipes, né? Onde eu fui me especializando, fui melhorando, e fui começando a ter um caminho mais regrado para atingir marcas, né? Que era o meu objetivo. Sempre fui bem competitivo, né? E E também focado. conhecendo. Oi? Focado. Eu percebo que você fala que Focado. você tem uma meta, né? Eu vou conseguir, eu vou chegar e você
se dedica a isso. Provavelmente, né? A gente vai chegar, o pessoal deve estar curioso para saber sobre essa maratona, né? No meio de um deserto, mas você focou. Mas Sim, continua bastante. contando. Bom, é que eu vou tentar resumir pelo tempo, tá? Tá bom. Então, daí hoje, né, desde 98, se eu não estiver falando errado, matematicamente eu já estou há mais de 2 décadas no atletismo, né? Aonde eu, na minha visão, eu iniciei errado, porque eu iniciei fazendo provas longas, né, que não é o melhor, né? O melhor para um atleta jovem é iniciar em provas curtas e adquirindo aptidão física, né, psicológica e física também, e depois, no decorrer do tempo, ir avançando nas distâncias e mantendo performance dentro do objetivo de cada um. Então eu comecei, de certa forma, errado e depois corrigi. Daí voltei somente para provas curtas de 3 e 5 quilômetros, né? Onde eu tive bastante sucesso, porque eu fiquei, como tu mesmo falou, focado, né? Fiquei 8 a quase 10 anos só fazendo provas curtas. E depois eu vi que eu tinha condições de evoluir nas distâncias, fui para distâncias de 10, 15, 16 e 21, e até chegar na tão sonhada distância dos 42, né? Hoje, já dando uma resumida, já estou com 11 maratonas, né? Sendo, Gente. acho que 13, né? 11 oficiais e 2 em treinamento. É muita E coisa. 4 é muita coisa. E 4 super maratona de 50K, né? Fora isso, em provas assim, né, de rústicas menores do que 42, eu tenho em torno de umas 700 provas, né, que eu participei ao longo essas mais de 2 décadas. Hein? Conta É aí bastante dessa, prova. conta aí nessas 2 décadas, quantos anos você tem? Pro pessoal, o pessoal deve, você tem cara de novinho, mas aí o pessoal deve estar falando, calma aí, 2 décadas, mais 700 provas. Não, ele está enganando, ele toma formol. Não, eu tô com 42 anos, Não tem, né, e não agora parece. Tá muito bem. obrigado. Agora em... Obrigado. Agora em dia 31 de agosto faço 43 e como eu disse, né, comecei em 98 já com 18 para 19 anos. Então, como eu disse, acho que eu acredito que tem muito a ver com a questão de talvez ter nascido para isso, né, ter tido esse dote, assim como tem aquela pessoa que nasce por futebol, né, e tem muito sucesso no futebol, tem aquele que nasce por vôlei, pro ciclismo, enfim, né? Ou tem uns que tem aquele grande dote, né, de ter sucesso em mais de uma atividade física, né? Por exemplo, o pessoal do triatlo, né? Mesmo assim, eu sei que eles sempre tem um dos três que é Sempre. o melhor deles, né? Ser É, bom nos três é difícil, é difícil. é verdade. A gente tem uma E fragilidade, né? Tem um dos três, existe uma fragilidade, é uma ou duas. Oh, meu Deus. E o pequeno corre aí contigo? tá. Ele tá iniciando, né? Mas em casa e aonde a gente vai, ele corre mais do que eu. Bem mais do que eu, né, filho? Fala ali. Porque é Corre bastante. exemplo. Agora tá com vergonha, tá com vergonha. Você é exemplo E, para bom, ele. assim eu espero. E, bom, não sei se quer que eu entre já na parte Pode do falar para ele que eu deserto tô lá. curiosa. Como é que foi essa Tá. preparação? O que que passou? Como é que você chegou e decidiu? Não, eu quero correr a maratona no deserto, né? Porque é uma maratona diferente, né? Como você mesmo falou Sim. nas entrevistas que você deu, eu assisti, você fala que ela tem peculiaridades, né? Sim, bastante. Eu fiquei sabendo através de um amigo meu de atletismo, né, que foi parceiro de equipe anos atrás.
O César Camilo, o Brochir, ele foi lá no ano de 2013 e venceu a prova. Além de vencer, ele bateu o recorde da prova, o qual eu não superei esse ano. E ninguém superou até hoje. Ele ainda é o recordista da prova, né? Mérito todo dele, né? Então, depois daquilo ali, o que que tu pensa, né? Por isso que a gente acaba servindo de exemplo para os outros, né? Assim como ele serviu para mim. Eu vi a conquista dele e eu fiquei pensando, nossa, ele é um atleta de 5 e 10 quilômetros, venceu a maratona no deserto. Que espetacular, né? Quem sabe um dia eu não posso estar indo nessa prova, né? Não digo para vencer, mas indo lá, né? Para ver como é que é o negócio lá. E tá, mas aquilo foi um pensamento lá do ano de 2015. Eu ainda tinha muitas outras metas, né? Não estava focado em maratona. Agora, de uns 3 anos para cá, através de um amigo meu, que me elogiou bastante, disse que vinha me acompanhando à distância, ele não mora mais no Brasil, e perguntou para mim, Rodrigo, tu tem algum sonho de prova no exterior? E eu falei, eu tenho várias provas no exterior que eu tenho sonho de fazer, mas 2 delas seria a Maratona de Punta del Este, no Uruguai, e a Maratona do Deserto do Atacama. E ele falou, que curioso, mas por que do Uruguai, beleza, mas e por que essa do deserto? Eu falei, porque eu imagino que ela vai desafiar os limites ao extremo. E o que eu gosto é isso, né? Eu gosto de me desafiar aonde eu vou ser testado, além do que eu já fui até os dias atuais. Então eu pensei muito nisso, sabe? Eu quero ver onde é que é o meu limite, eu quero... Uma coisa é tu correr uma maratona no plano, por exemplo, aqui que nem vai ter a de Porto Alegre daqui uns dias, sabe? É uma coisa. Fazer uns 50 em Rio Grande, que é plano, é uma coisa também. Agora, tu te desafiar no deserto, e ainda é cheio, a prova é cheia de subida, sabe? É verdade. E tu até escalar a rocha, tu tem que escalar. Então, eu pensei assim, essa é a prova que eu quero ir. Daí ele falou, tem certeza? Cara, ninguém que eu conheço quer ir nessa prova. Eu disse, mas eu tenho certeza, eu quero ir nessa. Daí ele disse, então tá. Então eu vou te ajudar na medida do que eu puder. Eu vou te ajudar a realizar esse sonho. E ele foi um dos meus patrocinadores, né? O Cândido. Porque tem um custo, né? Tem um custo, né? Para estar participando. Sim. Tem custo de ida, de hospedagem, né? De alimentação. De alimentação. E essa prova, ela é no deserto mais árido e mais alto do mundo. Então, lá é extremamente seco. Tu já chega lá, ela é a 2.400 acima do nível do mar. Então, eu conversei com pessoas que têm bastante conhecimento, né, sobre fisiologia, né, e cheguei na conclusão, óbvia, né, deles, por parte deles, de estudo deles, que eu precisaria, no mínimo, de 3 a 4 dias chegar antes para ter um mínimo do mínimo de adaptação, né. E ao chegar lá, claro, eu tô adiantando as coisas, tá? Ao chegar lá, eu até liguei para minha esposa, liguei para o meu treinador, para algumas pessoas e disse, tudo que me falaram era exagerado, não tô sentindo nada, tá tudo beleza, tá tranquilinho. E só que no mesmo... Aumentaram, só para me preocupar. Aumentaram. Só que no mesmo dia de tarde, eu começou a me dar muita dor de cabeça. Mas muita, muita. E aí eu entendi que era eu que estava demorando para ter o efeito, mas ele viria, né? Aí no dia após a minha chegada, eu fui fazer meu primeiro e último treino lá, antes da prova mesmo, né? 2 dias antes. E eu corri acho que 6 quilômetros. Foi, sim, num ritmo muito suave. E eu quase morri. Aí eu cheguei no hotel. Os 6 mais difíceis quilômetros da sua vida, né? Exatamente. Porque eu não estava adaptado de organismo e tudo mais, ainda estava com aquela dor de cabeça bem forte. Aí eu cheguei no hotel e pensei assim, meu Deus do céu,
vai ser o maior fiasco da minha vida, assim. Tipo, eu não vou conseguir terminar essa maratona. Porque eu tô me sentindo muito mal. Tô com muita dor de cabeça, dor muscular e tudo mais. E aí, então, eu conversei com esse cara que ganhou a prova de 2013, com outro amigo meu também, o Medeiros, que é um atleta daqui do Rio Grande do Sul, e com o meu treinador, com algumas pessoas muito importantes, e eles falaram, todos falaram a mesma coisa: Rodrigo, tu não te adaptou ainda ao local, e outra coisa que tu nem parou para pensar, tu viajou 28 horas, 3 voos, mais um terrestre de 1 hora e meia. É óbvio que tu tá sentindo ainda o efeito da viagem e da altitude, entendeu? Fica tranquilo, relaxa, toma bastante água e coloca as pernas para cima. Tu precisa recuperar o teu condicionamento, tu precisa descansar. Não precisa de treinamento. Treinamento tu já foi para ir pronto. Tem que descansar e se hidratar. Só isso. E a partir dali eu fiz isso. Não fiz mais nada de... Bom, eu não participei de passeio nenhum, não fiz nada de turismo, nada de nada. Eu só fiquei no hotel descansando. Eu só saía para comprar coisa para comer. E exatamente no dia anterior, no dia posterior, que foi a véspera, eu passou aquela dor de cabeça. Graças a Deus. Então foram quase 2 dias de dor de cabeça intensa, daí na véspera passou, graças a Deus. Aí você, opa, E tô indo pelo caminho certo. eu disse, tô vivo de novo. E aí tá, daí o que eu pensei, né? Naquele dia do treino, né? Eu fiz um vídeo falando um monte sobre as pessoas, agradecendo todo mundo que me ajudou, com Pix voluntários, pessoal que estava torcendo, né? Eu fiz muitas postagens antes da prova, por isso que eu falei do fiasco, dizendo que eu ia muito bem preparado para a prova, que ia dar tudo certo, que ia ser só alegria. E aí eu pensando em tudo isso na hora da largada. Que pressão. E que pressão. E daí o que eu pensei assim, ó, o principal, eu tenho que ter fé em Deus e tenho que ter muita fé no que o meu treinador e eu fizemos para chegar até aqui, né? E várias outras pessoas também que estavam me dando suporte, né? E então o negócio é meter ficha, já era. E aí eu vi o pessoal ali antes da largada falando que o ar estava muito rarefeito naquele dia, antes da largada, estava ruim de correr e que eles iam mudar a tática deles, né? Iam largar mais fraco porque estava ruim de respirar. E eu pensei, não, eu não vou fazer nada disso. Eu vou fazer o que eu botei na minha mente, né? E aí larguei no ritmo que eu achava que tinha que largar, que tinha sido combinado de largar. E logo que eu larguei, eu já fui atrás de um chileno que foi o vencedor da prova de 23 km. E até os 5 primeiros quilômetros, todo mundo ia no mesmo percurso. A partir dali, quem estava no 23 ia para um lado, quem estava no 42 ia para o outro. Então, vou resumindo, do 4, fecha, filho, por favor. Do quilômetro 4 até o quilômetro 42, eu corri completamente sozinho. Só eu e Deus, né? E sem noção de nada, sem conhecer o trajeto, né? Tudo foi sendo assim durante a prova, né? O que eu fiz que me ajudou muito, muito mesmo, foram dicas de pessoas que já conheciam o deserto, né? Para eu levar um soro fisiológico que tivesse algo para esguichar e que eu deveria lubrificar as vias aéreas o tempo inteiro. Toda vez que eu sentisse que estava secando, porque lá seca as tuas vias aéreas e fecha, tu não respira mais. Se tu não lubrificar... Pelo nariz, né? Pelo nariz. Ele fecha, ele seca, e os teus lábios, eles secam tanto que fica todo rachado, assim. Então o pessoal lá ficava o tempo todo assim, se lambendo o lábio, e cada vez piora mais ainda. Então o que eu fiz? Eu comprei uma manteiga de cacau que tinha proteção contra raios ultravioleta e esse sorinho direto. E mais o sal, que para mim ele é fundamental para as câimbras.
Então eu fiquei, que foi uma grande dica aí da Adri, que acredita que Poxa, assistindo. dica de Imagino eu, ouro. né? Dica de ouro. Dica de ouro, de ouro, de ouro. Então, eu fiquei utilizando esse sal, né? Mesmo assim, até o quilômetro 19 eu estava com marca, né? Para recorde da prova. E aí eu comecei a ter câimbras, né? Que eu já venho com esse problema já há alguns anos, já em provas longas. E aí o sal foi fundamental. Comecei eu tinha sachezinhos de sal, que eu não quis levar as cápsulas, Sim. porque já teve anos que eu levei e se desmanchou, porque molhou no calção, isso e aquilo. É. E aí eu digo, não, vou levar os sachezinhos que eu ia pegando nos restaurantes, e eu mesmo rasgava e virava o sal na boca. Rasgava e assim Só fui dica indo. de ouro, só dica de... Mosquito aqui. Só dica de ouro. Só dica de ouro. O É. que que eu observei? O que que eu observei? Eu não vi ninguém depois. Tu deve, de repente, o pessoal fica pensando como é que tu ia ver alguém se tu tava sozinho, né? Mas depois do quilômetro 25, eu comecei a buscar o pessoal que tava no 23, Ah, porque chegava um ponto que se encontrava as duas provas novamente, os dois percursos novamente, né? Então eu não vi ninguém daqueles que estavam ali na prova intermediária, tinha o 6, 23 e 42. Eu não vi ninguém utilizando o soro. Ninguém, só eu. caramba, que Então, assim, eu acredito interessante. mas acredito que o pessoal teve muito problema relacionado às vias aéreas por causa disso, né? Além disso, né? Voltando um pouquinho atrás, a minha preparação, eu já venho há 12 anos treinando no meu intervalo do almoço, que é o horário entre 11 e meio-dia. Então, eu treino todos os dias no olho do sol aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E depois eu chego rapidamente, tomo um banho, almoço e volto para o trabalho. Então já estou fazendo isso há 10, 12 anos. Então eu já tinha uma grande adaptação ao calor, né? Além disso, eu comprei uma máscara que simula a altitude e treinei com ela nos últimos 2 meses antes da prova. Ah, que Então foram legal. vários fatores que eu acredito que foram fundamentais para o meu sucesso lá na prova, né? Mesmo que eu não vencesse, eu teria corrido bem por causa de tudo isso que eu estou falando, né? E voltando para a prova, né? Tipo assim, eu não esperava que eu ia escalar rochas, eu achava que eu ia correr num percurso de sobe e desce, Com mas não imaginava que umas pedrinhas no chão, né? isso aí. Só que ao entrar no Vale da Lua, que o nome já diz tudo, né? Ele é um local que ele se assemelha à Lua. Por isso que ele é conhecido como Vale, é o que eu fiquei sabendo, tá? E ele tem locais assim, é lindíssimo, assim, não tem como descrever falando em palavras, né? Só estando lá, quem esteve lá sabe. E ali tinha vários trechos que tinha que subir rocha e descer rocha, assim, subindo com as mãos mesmo, subindo mesmo. E depois lá no quilômetro 25 em diante, que é onde a gente chegava na parte das trilhas, das dunas, né? Tinha duas dunas, acho que uma de uns 700 metros subindo e outra de quase 1 quilômetro. Essa Caramba, maior é a duna assustadora, porque imagina quase 1 quilômetro subindo, muito com sinistro. areia afundando, assim, exagerando um pouquinho, quase até a canela, porque afundava de verdade mesmo. E sendo que ali, quando tu chega lá no topo, é o quilômetro 32, falta mais 10, né? E ali tu chega a quase 3.000 metros acima do nível do mar. Então ela vai de 2.400 a 2.900, eu acho, por aí. Então ela se torna uma prova assim extremamente difícil mesmo. Ela é muito difícil. E quando eu tava na metade dessa duna, eu tava tentando subir ela trotando, sabe? Correndo. E aí um cara da organização falou para mim, meu amigo,
a gente está acompanhando pelo rádio, pela informação, tu tá bem na frente. Tu tá liderando a prova com larga vantagem. Não tem necessidade nenhuma de tu correr. E até hoje não teve um atleta que venceu e nenhum outro que subiu essa duna correndo. Tu não vai ser o primeiro, né? E eu falei, eu gostaria. Daí ele disse, mas ele disse, eu não te aconselho. Por quê? Porque o ar tá muito rarefeito. Daqui a uns 300 metros tu vai sentir tontura, talvez vertigem, alguma coisa assim, ânsia de vômito, coisas que são normais em altitude muito elevada. E aí, para que tu vai colocar a tua prova em risco? Não tem necessidade nenhuma. E aí, aquele cara foi um santo, eu agradeço muito a ele. Eu não sei o nome dele, mas eu agradeço muito a ele. E aí, a partir dali, eu comecei a caminhar e foi imprescindível para minha vitória. Eu volto e digo, se não fosse esse cara, eu não sei. Ele foi muito importante, porque às vezes a gana, né, a vontade que a gente tem de conquistar uma coisa pode nos levar à perda do discernimento, né, do que é o melhor. Então eu parei, assim, alguns segundos, olhei para aquele cara e pensei, bom, ele não está falando isso pro meu mal, ele quer o meu bem. Eu vou escutar ele. Comecei a caminhar e eu notei que eu subi mais rápido do que eu trotando, naquele trecho ali. E quando eu cheguei lá em cima, dali em diante era sobe e desce o tempo todo, mas era rocha. Então voltei a estar num terreno que era duro, que aquela duna ali, ela te matava mesmo. E só que antes de eu chegar nessa parte da rocha, que era o final da duna, tinha o pessoal fazendo oxigênio. Tava com enorme de um negócio de oxigênio lá, fazendo no pessoal. Tinha 3 na fila. Gente. E eu pensei, eu não vou... Eu até pensei em fazer, porque realmente eu cheguei lá bem tonto, assim, bem... Deu ânsia de vômito, como o cara havia me dito. Deu tontura. E eu pensei, de repente é bom fazer um pouco de oxigênio. E aí eu olhei aquelas 3 caras jogados, 2 caras jogados no chão e uma mulher jogada no chão. Eu digo, eu não tenho como esperar esses 3 fazer. Eu não posso parar. Eu tenho que seguir. E aí? Aí quando eu cheguei lá em cima, que era acho que os últimos 8 quilômetros, que tinha uma barraca de hidratação, né? Onde tinha comida, coisa de sal, doce, tinha tudo ali. A prova foi fantástica nesse sentido de apoio, né? E aí eu pensei assim, eu olhei meus tênis, estava cheinho de areia, completamente lotado de areia. Eu tava de salto alto, resumindo assim. E eu pensei assim, eu tiro os tênis ou eu sigo correndo como está? Aí eu olhei para os meus pés, eles estavam extremamente inchados. Tava muito inchado meus pés. Meu Deus. E o meu tênis, assim, parecia que o cadarço, assim, não ia ter como tirar meus tênis, entendeu? E eu obrigatoriamente teria que tirar para tirar areia, né? E aí eu optei por seguir com a areia. Eu corri os últimos 8 quilômetros com areia dentro dos tênis, mas assim, ó, muita areia, um caminhão de areia. Uma caneleira de pé, né? Um pezinho a mais, né? Só para dificultar Isso, exatamente. mais um pouco. Só para dificultar mais um pouco. Mas foi a melhor decisão, porque se eu tirasse, como eu estava ainda tendo episódios de cãibra, essa a minha preocupação. Até eu conseguir colocar o tênis de volta, poderia me atacar as cãibras novamente. Qualquer movimento que tu faz quando tu já está estressado, a musculatura ela volta a fisgar de novo, né? E eu digo, eu não posso arriscar em nada. Eu daqui para diante rezar para Deus e ter bastante concentração para finalizar essa prova. Eu tava louco para finalizar, não aguentava mais. Falou, o que eu tô fazendo aqui? Eu cheguei a pensar isso. Mas daí... E outra coisa muito engraçada, eu mesmo sabendo que o cara me disse que eu estava na liderança e eu não vi ninguém me passar, tinha alguma coisa na minha cabeça que dizia que alguém tinha me passado, ou que eu não era mais o líder, ou que alguma coisa tinha acontecido assim, que não era legal, sabe? Ou alguém estava me buscando.
eu fiquei o tempo todo com essa ideia na minha mente. Não, alguém tá me buscando, eu não posso forçar o ritmo, tem que estar sempre concentrado até o final. E aí, quando faltava acho que uns 3, 4 quilômetros, que eu já estava quase entrando em São Pedro do Atacama, que daí toda vez que eu passava por alguém da organização, eles falavam no rádio, vem vindo o líder do 42, vem vindo o líder do 42. E eu olhava para trás, não via ninguém, eu digo, é eu mesmo, Foi é eu começando a mesmo. cair a ficha, né? Caramba, sou eu Foi mesmo como que tá falando de mim. sim, exatamente. Eu disse, eu não acreditava que podia estar acontecendo a realização de um sonho. Era a realização de um sonho para mim, né? É. Na parte esportiva. E aí, quando fui indo, e daí o final meio que virou um pouco de tortura, porque as câimbras iam e voltavam, iam e voltavam. E eu tinha muito medo, né? Porque eu já tive prova que eu parei por causa disso. E eu disse assim, bom, é Deus, cara, é Deus comigo. E aí comecei a buscar vários que estavam chegando do 23. E aí o pessoal dizia, tu é o primeiro do 42? E eu dizia, sou. Acho que sou, estão falando que eu sou. Aí os caras, tu ainda tá tirando sarro, meu? Eu falei, não, não tô tirando sarro, pelo amor de Deus, eu só tô dizendo que eu acredito que sou. E aí eles ficavam, vai, meu, vai com Deus, vai, continua. E aí começaram a dar bastante força, e eu dava força para eles também, finalizar a prova deles. E aí quando eu vi, passei por uma caminhonete grandona da polícia do Chile, que estava sempre lá e para cá, e eles falaram, meu amigo, tu tá a 300 metros, claro, falaram na língua deles, tá, mas eu escutei o 300 metros, tu tá a 300 metros de dobrar, quando tu dobrar, falta mais 300, daí eu tô a menos de 1 quilômetro da chegada. E aí, naqueles 600 metros, sem mentira, passou toda a minha vida, desde a época da bronquite até tudo que eu vivenciei nesses mais de 20 anos no atletismo, tudo aquilo ali passou na minha mente naqueles menos de 2 minutos ali que faltava para eu finalizar. E aí, quando eu cheguei, foi um misto de muita alegria com muita emoção também. Eu chorei bastante, fiquei muito emocionado, muito emocionado. Eu não sabia o que eu fazia, assim, sabe? E o pessoal dando muitos parabéns. E eu só podia agradecer a Deus e a todos que me ajudaram, sabe? Fiquei muito feliz. E comecei a pensar lá em Rio Grande, quando eu era um asmático, né? Hoje, para o pessoal saber, eu não tenho mais crise de asma desde que eu comecei a correr, né? Desde 98, nunca mais tive, né? Já tive algum momento que eu tive alguma fragilidade, né? Eu peguei Covid ano passado e eu tive pneumonia pós-Covid e segundo o médico que me atendeu disse que tinha a ver ainda com a bronquite, né? Que eu ainda tenho essa É, fragilidade da exato. bronquite. Você tem uma irritabilidade que em algumas situações pode ser que, mas eu acredito que assim, o fato da sua vida saudável te ajuda muito, né? O esporte na sua vida e um esporte que exige muita essa capacidade respiratória favorece muito. Então, não é que você nunca mais vai ter nada em relação à parte pulmonar, mas você vê, você correu uma prova que é extremamente, que exige do pulmão absurdamente. E você não, Absurdamente. absurdamente, você não só fez a prova muito bem, como você conseguiu controlar a sua mente. Cara, isso para mim é sensacional, porque nesse momento que a nossa mente testa o nosso corpo mesmo. Ele fica querendo sabota. Vamos sabotar. E você tem que controlar e não permitir. Porque senão o corpo ele embarca nessa. Isso mesmo, tu falou muito bem. E eu costumo falar para todo mundo que me conhece no meio do atletismo, né, sobre corrida perfeita, né? Eu falo muito sobre isso com as pessoas mais íntimas, e aí eles falam, o que que tu quer dizer com isso? Quer dizer relacionado ao tão falado pace? Tu tá se referindo a pace?
E eu falo, não, eu não tô me referindo a pace. Eu não tô me referindo a tu ser melhor do que alguém. Eu tô me referindo a tu correr com a tua energia fluindo. O teu movimento de passada, de braço, de psicológico, de mente, ele tem que ter uma sincronia. Se tu tiver uma sincronia, tu vai chegar nessa corrida perfeita que eu estou falando. Não se trata de tu fazer melhores marcas nem nada, e sim de tu correr dentro do teu melhor, né? Durante a prova, acho que no quilômetro 20, o organizador da prova passou por mim e disse, ele é carioca, eles têm meio que um sotaque parecido com o desculpa, ele é catarinense e eles têm um sotaque um pouco parecido com o do carioca. E tu estás correndo, flutuando, Rodrigo. Tu tá voando. Aí depois que eu cheguei, eu fui lá perguntar para ele, o que tu quis dizer com isso? Ele falou, eu quis dizer não relacionado a tu estar muito veloz nem nada, e sim, porque tu estava correndo com exatamente dessa questão que eu estou falando. Eu tava correndo que a minha respiração não estava ofegante, e eu não estava lento, eu estava correndo razoavelmente rápido, mas eu não estava assim, eu estava correndo fluindo. A energia, né? O meu ritmo, a minha passada, o meu movimento de braço e a minha concentração, meu olhar, era dentro dessa corrida perfeita, mesmo frente às dificuldades do percurso e da falta de oxigênio e tudo mais que a prova nos oferece, né? Então eu sempre falo sobre isso, né? Com quem corre, né? Não te compara a ninguém. Não tente ser Exato. melhor do que ninguém. Tente ser melhor do que você mesmo a cada dia, a cada momento, né? E aí tu vai ser feliz. Porque se tu ficar fazendo comparações, ela vai ser injusta. Porque cada um tem um corpo, cada um tem um organismo, cada um tem um tempo disponível para treinar, né? Cada um tem uma aptidão, né? Que É, foi dada por Deus. Então, às vezes não adianta o treinamento. Se tu não nasceu para aquilo ali, tu vai ser bom, mas tu pode não atingir aquilo que tu quer. Então, se tu for justo contigo mesmo e te comparar somente a ti mesmo, tu sempre vai estar correndo bem, é né? Porque verdade. tu não depende dos outros, tu depende só de ti. E é o que É. eu sempre falo, né? Realmente, Rodrigo, assim, dá para perceber, né, na conversa com você, como você aprendeu com a corrida, né? Como a corrida ensinou, né, a sua vida, a sua maneira de enxergar. Provavelmente a gente vai ter algum colega, algum seguidor que esteja começando a corrida ou esteja naquele momento de eu sou muito bom, eu estou muito bem, eu estou naquela curva ascendente, daqui a pouco pode tomar uma rasteirinha, né? Ou faz uma lesão. Por quê? Por conta disso, eu acredito que o nome disso é maturidade. Você tem hoje, com essa experiência toda desses 20 anos, uma maturidade dentro do seu esporte que faz com que você hoje entenda e chegue nesse ponto, ser campeão de uma maratona que é considerada uma batalha, né? Uma verdadeira batalha, porque você Isso. descrevendo, você descreve vários percalços, né? E eu fico pensando assim, que engraçado. Ele foi para um país que não é o dele, que eu acredito que você não tenha ido lá, né? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez que eu saí do Brasil Olha isso. e já para correr uma maratona. Olha isso. Exato. Então, isso mostra maturidade. No meu ponto de vista, assim, como esportista, né? Eu vejo Isso mesmo. que você analisou tudo, você raciocinou durante a prova, vários pontos que você fala, você raciocinou durante a prova, que fizeram, claro que você tem, eu acho que é multifatorial. É Deus,
são as pessoas que Deus coloca no seu caminho, mas você tem um mérito enorme, sabe? Você tem um mérito enorme, porque às vezes a gente tem todos os benefícios, Deus dá todo o trajeto e a gente não tem a maturidade para pensar e são escolhas. Nesses 42K, você teve que fazer escolhas em diversos momentos. E essas escolhas foram maturidade, então são méritos seus. E aí eu fico pensando, poxa, um brasileiro no deserto do Atacama, com todas as dificuldades e diferenças climáticas e do país, né? Diferenças culturais, pressão psicológica, você foi com uma carga, uma cobrança a mais. E aí você disputou com nativos, né? E você consegue conquistar isso. Realmente é por isso que eu quis que você viesse contar, porque as pessoas precisam passar o conhecimento, né? Para que a gente sabe que tem muita gente que acaba, poxa, eu quero correr essa maratona. Eu pego, o meu preparo é o suficiente. Eu já fui no Chile, eu sei como é que é, vou lá e corro. Será que é assim? Negativo. Olha o que você mostrou. 12 anos correndo numa hora quente no seu estado, na sua cidade. Então, assim, é muita preparação. Não é chegar e eu decido, vou e faço. E eu acho que as dicas que você deu hoje são valiosas, tá? São valiosas. Olha aqui. Gente, que coisa linda! Muito linda! Muito linda! Aí vou fazer um print. Fazer um print. Vai, deixa eu fazer um print. Aparece seu rosto aí. 1, 2, 3 e... Pronto. Fiz o print. Muito lindo. Vou mostrar a medalha só um pouquinho. Acho que a medalha, meu filho levou a medalha. Ele tinha que levar alguma coisa, né? É verdade, essa medalha é minha. Eu digo para ele que tudo é dele. E às vezes ele me desafia, sabe? Fala assim, pai, eu vou ser muito melhor do que tu. E eu falo, filho, que coisa maravilhosa que o pai está escutando, porque eu quero realmente, do fundo do meu coração, que tu seja melhor do que eu em todos os aspectos, como atleta, se Deus quiser que tu seja, né? Ou um praticante, como pessoa, como pai de família, né? Como um estudioso, como um empresário, seja o que tu escolher na tua vida, desde que seja algo correto, eu vou estar sempre te apoiando e querendo que tu seja muitíssimo melhor do que eu, mas não como algo depreciativo, muito pelo contrário, e sim como uma evolução da vida, né? Que tu seja uma pessoa que vai ser mais um transformador desse mundo, né? Que a gente precisa de pessoas que progridam, que vão para frente, né? Que sejam melhores. O que tu falaste aí é muito interessante e eu queria falar uma coisa importante para mim. Eu tive um coach, né, comportamental, Décio Tiaraju. Ele foi de extrema importância para mim e continua sendo, né? Hoje mesmo eu tive uma sessão com ele. E é uma coisa imprescindível para um atleta que quer resultado, né? Ter alguém que te oriente psicologicamente. Porque a nossa mente, ela varia muito, como tu mesmo disse, né? Ela boicota, né? Então, uma das sessões que eu tive com ele após o meu retorno do Chile, eu estava muito chateado com a mídia, tá? Porque eu procurei diversos locais da mídia para que fosse feita uma divulgação, né? A nível estadual ou nacional, e não tive nenhum retorno. Não estou agora reclamando, já conversando com ele, ele me estabilizou mentalmente, vi que não adianta, né? É um país voltado ao futebol, né? Felizmente ou infelizmente, não sei. Mas assim, eu gostaria que tivesse mais
Eu acho, Eu acho, infelizmente. infelizmente. Eu gostaria que tivesse muito mais divulgação de todos os esportes, não só do futebol. Porque o futebol ele é muito legal, ele é muito, muito importante para o Brasil, para todos os países, mas não é só ele que movimenta o negócio, né? O que eu penso? Aquela menina lá que foi assim, ó, um estouro, né, no skate, a guriazinha, A menor de Raíssa. idade, né? A raiz não tem nem o corpo formado ainda por completo e conseguir ir para uma Olimpíada e ainda ganhar medalha olímpica. Isso é fantástico, isso me motivou assim absurdamente, sabe? Com certeza. E assim como a história dela motivou a mim e a milhares de pessoas no Brasil e no mundo, a minha poderia também fazer isso, pode também fazer isso, né? E a Exato. de outros também. O que eu quero não é ser o melhor, nunca. Como eu disse, eu quero ser melhor do que eu mesmo de ontem, né? E assim sucessivamente. Mas eu quero, com a minha história, mostrar que outros também podem conseguir a mesma coisa ou até muito mais. Então, por isso que a divulgação é tão importante, né? Então, eu agradeço Exato. muito. Não, eu não digo que terminou a live, mas eu agradeço muito já. Eu quero me adiantar para dizer que eu agradeço muito essa oportunidade que tu estás me dando, né? De estar fazendo essa live, né? E estar conhecendo vocês. É maravilhoso para mim. Agradeço demais. É, bom, Rodrigo, primeiro eu também agradeço, né? Você tirar um tempinho do seu dia, do seu horário. Quando a Mi falou, né? Eu falei, sim, gente, eu nem vou conseguir ter um bate-papo com ele, porque eu tinha a impressão de que você ia ser muito procurado, sim, pela mídia, né? Tinha essa impressão, não. Na verdade, eu, como esportista, e eu sou poliesportista, eu vejo, e também com o movimento, eu vejo que, infelizmente, o Brasil ele não é um país como deveria ser apoiador dos diversos esportes, dos diversos atletas. Temos vários esportes que não são, né, divulgados e apoiados, e a gente conhece histórias honrosas como a sua, que poderiam estar aqui, o país está divulgando isso nacionalmente, para servir de inspiração, sim. E aí, quando a Mi falou, eu falei assim, não, com certeza. Ela falou, poxa, eu acho que é um momento que é uma conquista que a gente tem que, primeiro que tem que dar voz, fazer isso, essas dicas, a gente tem um monte de a corrida é o esporte que predomina nacional e internacionalmente, porque todo mundo acaba participando dessas provas de corrida, e correr teoricamente não é mais simples, porém erradamente, né? As pessoas acham, é só botar um tênis e sair correndo, e acaba que é um esporte mais fácil, né? Com menos aparatos do que uma bike, um triatlo, um surf ou qualquer outro esporte. E eu fico muito, né? Eu agradeço muito mesmo o seu sim, seu aceite no nosso bate-papo. A live vai ficar gravada. Eu acho que tem um monte de gente, um monte de seguidor no movimento que ou não conhecia a maratona, ou não conhecia, ou conhecia a maratona e não conhecia essas dicas valiosas que você deu pra gente, e não conhecia você. Né? Não importa, assim, é claro que o Bom, movimento ele tem, como eu falei no início da conversa, ele tem o nosso objetivo, mas eu sei que você, como paciente, você quer um médico, quer ter um médico que se preocupe, que entenda você como um atleta. Porque é muito ruim com você, certeza. atleta, chegar no médico e o médico falar: cara, eu sou esportista, eu não sou atleta. Quando eu fraturei o meu tornozelo, e o médico falou: poxa, você tem que ficar aí de muleta, tanto tempo imobilizada, tanto tempo sem andar, eu entrei em depressão. Então, assim, é muito ruim quando a gente Entendi. se depara com esse baque, né? Esse stop.
Então, assim, a gente traz no movimento motivação para o médico, sim, mas você é motivação para qualquer público que acredita no esporte como ferramenta de transformação. Para o médico, para o estudante de medicina, para o profissional de saúde e para o paciente. Então, quando a Mi falou, eu falei, cara, com certeza, eu vou entrar em contato com ele agora. Você ainda estava na volta, né? Ele, Michele, deixa eu só chegar para a gente conversar. Então, assim, eu já vou te indicar para outros colegas que fazem lives também sobre Pode indicar. esportes, porque eu acho que, assim, beleza, a mídia, que é grande, tá, não faz esse trabalho que deveria fazer, que poderia fazer um trabalho maravilhoso. A gente vai fazendo em paralelo o nosso trabalho de formiguinha, né? Essa é a verdade. Vamos que para frente a gente vai crescendo, a gente vai conquistando e aos pouquinhos, né? Tardiamente, o Brasil é atrasado, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. E você, Com cara, certeza. é inspiração pura, porque eu vou falar para você, eu corro aqui no asfalto, no máximo na areia da praia. Eu começo, eu não aguento. Eu falo, como é que se corre muito? Como é que se corre uma maratona? A gente sabe dessa resiliência. Agora, correr uma maratona no deserto é um nível muito mais. Cara, galera, É quem não muito diferente. assistiu, assiste a live que ele foi falando cada percalço. Muito legal. Você tá, ó, de parabéns, Rodrigo. Obrigado, obrigado. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei na outra live que eu participei, tá? Eu recomendo para todas as pessoas, né, independente da idade, que comecem a praticar uma atividade física para melhorar a sua saúde, né? Porque eu vejo números astronômicos de pessoas com enfermidades diversas, né? E cada vez que falam em quantidade de pessoas em hospital, seja particular ou do SUS, é impressionante, né? Agora com o Covid a gente viu números realmente astronômicos, né? De pessoas com problema. O que que eu penso, né? Eu não sou médico, olhem bem, me deem esse desconto, tá? Mas o que que eu penso? Para quem tem uma atividade física que já é frequente, não vai estar sendo livre do Covid de nenhuma outra doença. Mas caso tu venha a contrair, a pegar, a ter a doença, pode ter certeza que a tua recuperação vai ser bem mais rápida e os efeitos da doença vão ser bem menores. Isso eu falo como alguém que não é profissional da área. Mas eu imagino que eu não estou falando besteira. Não. Então, assim, comece uma caminhada urgentemente, sabe? Troquem o sofá por 30 minutos de caminhada. Pode ter certeza que o seu cardiologista vai ficar extremamente feliz. E talvez, né, as farmácias não vão estar tão felizes, mas tu pode ter certeza que a tua saúde vale mais que tudo. Né? Verdade. Eu tô fazendo uma brincadeira, né? Não sou contra nenhuma farmácia. Mas eu digo assim, no sentido da pessoa ter realmente uma saúde, né? Caminhada, corrida, ciclismo, qualquer esporte, mas faça, né? E independente se for competitivamente ou não, mas faça, é muito importante. Eu queria deixar esse recado aqui também. Não, sensacional. E é isso mesmo. Já tem vários estudos, né? A gente está aí no Covid, aí indo para o terceiro ano. Tem vários estudos que mostram esses benefícios. É isso aí. A Cleonice botou, atividade física, seja qual for, salva vidas. E salva mesmo. Faz bem para o corpo, para todos os sistemas do corpo. Faz bem para a mente. Várias comprovações em relação à depressão, à esclerose múltipla, Alzheimer. Então, assim, não tem desculpa. A gente tem que sair da inércia. É isso aí. E galera mais Isso aí. avançada que esteja vendo, a galera que já corre uma corridinha aí de 10, uma meia, uma maratona, mas nada na altitude, assim, que queira procurar, né, o Rodrigo para pegar alguma dica, para conversar. Eu Ah, acho que você topa, né, Rodrigo? com certeza, estou à disposição. É só procurar ali.
né, mandar um convite ou sei lá, Um entrar direct. pelo, acho que dentro disso, qualquer forma de entrada ali, se apresenta e daí eu vou estar à disposição para comentar sobre o que for necessário, É, para ajudar. Meu e se, negócio é ajudar. e se calhar de tiver de alguém aí da mídia estiver assistindo, vai que tá assistindo, galera, pelo amor de Deus, né? Isso é matéria para dar e vender, matéria cara, né? É Mas verdade. Essa aí era uma matéria para aquele que eles tinham antes, eu acho que era país extremo, ou local é, extremo que eles é, tinham, né? Eles é. falavam sobre o deserto, sobre o gelo, né? Inclusive, a organização dessa prova, Montandu, que é de Santa Catarina, eles organizam, são 5 etapas, se eu não estiver enganado. É uma etapa no gelo, outra no deserto, outra não sei onde. Eu fui convidado para a etapa de Uchal, acho que é Uchal, na O chão, Argentina, é que é no isso. gelo. Isso. É. É tenso. E, É tenso. deve ser muito. Diz que só dá para correr com roupa especializada, né? Porque É. lá é um local que tu pode perder o teu nariz, perder os teus dedos. Então, enfim, né? Tem que estar realmente preparado. E aí eu não vou te negar que eu já pensei nisso, né? Mas pensei até naquela prova, não sei se tem uma prova na Antártica, eu sei que tem uma prova no gelo, bem difícil. E sempre que, como eu disse, né? Aquela questão do desafiar os extremos, é uma coisa minha. Eu queria o deserto, consegui. Daqui a pouco, né? Ó, Pode surgir, se tiver eu acho que apoiadores. o gelo tu vai manobrar, porque o pessoal aí do sul já está acostumado, né, de correr aí com, pô, eu vejo a Michelle Ah, e a com certeza. Fernanda, elas pô, vão correr, vão fazer atividade com frio, botam lá no grupo 7 graus, 5 graus, eu falo, gente, como consegue? É, Aqui no Rio, é 20 eu isso. já tô de casaco, meu casaco tá aqui, ó, né? Não, o gelo, realmente eu vou estar mais preparado para o gelo do que para o deserto. É, Que lá não tem muito o que se preparar. Mas daí, claro, para isso, né, uma coisa muito importante para qualquer atleta é apoiadores, né? Daí sim. precisaria de patrocinadores que realmente acreditassem, quisesse ver a sua marca lá no gelo, né? Ou em Sim. alguma outra prova do exterior, né? Tenho sonho de fazer provas no exterior, Berlim, Chicago, Nova York, todos esses aí são um sonho, né? Então, se alguém quiser, tô fazendo meio que o marketing meu, Pode se alguém fazer. quiser ser um apoiador para futuramente, sei lá, esse ano, ano que vem, ver a sua marca tendo um destaque numa prova do exterior, eu estarei aqui à disposição. Olha só, você está falando uma coisa e eu tô lembrando. Tem um médico, que é um colega meu anestesista, eu vou fazer uma live com ele na quinta-feira agora. É o Pablo. Pô, que legal. E o Vou assistir. Pablo, ele vai correr a primeira maratona dele. Ele estava meio sedentário, o anestesista trabalha muito. E aí ele começou a se preparar, tá fazendo assessoria esportiva. E aí ele começou a almejar correr uma maratona ano passado. E ele decidiu correr a primeira maratona dele, uma maratona de Medoc, na França. Ele ama Pô, vinho, tudo, e aí parece que essa maratona ela tem. Quinta-feira eu vou perguntar mais para ele, eu vou conhecer mais um pouco. E aí ele criou um negócio interessante, que são as cotas. Quinta-feira, assiste, Rodrigo, porque. E depois, ele é super simpático, assim como você. Vale a pena pegar. Ele fez uma mídia, né, uma arte, onde as pessoas compram cotas, né, as empresas, pessoas que queiram ajudar. E que aí, legal. cada cota, cada quantidade de cota, vai a logo, a marca na camisa. Muito interessante, porque isso ajuda muito. Ele botou no documento todo o custo da prova, né? De hospedagem, alimentação, tudo. Então, assim, é uma dica. Eu não conhecia esse sistema de cota. Então, de repente, é Meu, interessante para você
pega, aí você tem que descrever tudo e aí sai distribuindo o documento e divulgando nas mídias, enfim, aí o movimento está super aberto a ajudar a divulgar, assim como eu vou divulgar ele, não é só porque é Que médico, legal. a gente apoia, né? Claro que o movimento, coitado, sou eu, então eu vou comprar pouquinhas cotas, mas Sim, sim. a ideia mesmo, assim, a minha maior força é na divulgação. Então é um sistema bem interessante. Vale a pena você, quinta-feira, assiste, ou depois, se não conseguir, assiste ela gravada, mas falar com o Pablo. É um sistema bem legal de Claro. cotas, e aí cada cota, né, cada quantidade dá direito a um posicionamento na camisa. Muito legal. Uma dica que fica. Deixa eu falar mais uma coisa muito importante que eu comentei no início, mas agora eu quero dar uma frisada, tá? Eu agradeço, sim, absurdamente ao meu treinador, Vitor Perkov, né, pelo treinamento que ele vem me passando, pela paciência que ele tem comigo, porque eu não sou fácil de treinar. E assim, ó, eu deixo também esse recado para todos, né? Não treinem por conta, não treinem sozinhos, Com né? certeza. Porque o nosso corpo está suscetível a muitas lesões e a nossa mente oscila demais, então a gente erra muito com o próprio corpo, né? E eu, como já sou um atleta veterano e vim de provas rápidas e curtas, eu tinha muita dificuldade para controlar a velocidade que eu obtive ao longo desses anos. Então, para mim, fazer uma maratona era muito difícil. Ainda é, mas era muito mais antes, porque eu não sabia controlar o meu ritmo inicial. E então, assim, ó, eu recomendo todos, né? Procurem um profissional de gabarito, um profissional que tenha realmente conhecimento daquela área, seja qual for, natação, corrida, e acreditem nele e sejam fiéis a ele, que com certeza vocês vão ter muitos resultados bons e com o mínimo possível de chances de lesão. Eu com ele praticamente não tive lesão até hoje, né? A gente tem algumas que às vezes não tem como fugir dela, né? É por algum movimento errado, alguma coisa que tu cometeu um excessozinho aqui ou ali, mas normalmente quem tem um treinador acaba tendo sim uma regularidade e uma continuidade muito importante. Queria falar isso aí também. É isso aí, galera. Olha, vou finalizar, 8h30 já. Tô um pouquinho atrasada, Vai, mas a desculpa, gente desculpa. nada, mas eu tô controlando aqui. A gente fala bastante, mas eu Tá, queria dar esse espaço aí para você. Agradeço mais uma vez a sua presença, suas dicas, sua simpatia. E quem não obrigado. assistiu vai ficar Igualmente. gravado. E muito obrigada mesmo, Rodrigo. E parabéns. Bota esse troféu aí lá na sala para todo mundo que chegar ficar já de cara. Isso aí. A galera que não viu, ó, que lindo. Muito legal. Fiz um print, vou postar. Muito Tá bom. legal, muito legal. E eu agradeço também bastante essa oportunidade novamente, tá? Muito obrigado mesmo. Foi uma oportunidade de ouro estar participando dessa live, né? E eu fiquei bem tenso, bem nervoso quando eu soube que ia ter essa live, porque eu sei que tu tem muito conhecimento, né, na tua área, então eu não sabia se eu não ia falar alguma besteira, Não, como eu falou disse, né? Eu nada. sempre falo, não sou profissional, então eu falava e deixava tu corrigir, Não, mas que tá isso, bom? Rodrigo. Na tua área eu não tenho conhecimento. Que isso. Isso que é Eu legal, essa desejo uma, troca. é verdade, desejo uma boa noite a Boa todos, noite. né, para ti, principalmente por estar disponibilizando teu tempo para fazer a live. E mais uma boa noite a todos aí que assistiram, né, ao vivo e os que vão assistir posteriormente também. Tá aí, galera. Muito obrigada aí. Boa noite para todo mundo. E quem quiser, só mandar o comentário se ficou alguma dica, tudo, alguma dúvida, é só mandar lá, manda pro direct, manda no post. A gente responde, né, Rodrigo? Com certeza, vou estar à disposição para responder. Na medida do possível, na velocidade que der, vão É, responder sim. Todos, vão verdade. responder todos.
tá Tchau, bom? Um gente. abraço. Obrigada. Tchau. Tchau, tô de boa.